Ao vivo? Não, eu tô. Não, vai. Boa noite, Abel. A gente queria ouvir a sua análise do confronto e o planejado para enfrentar a equipe do Santos. Acabou não saindo como se esperava em termos de resultado. O Palmeiras acaba perdendo a invencibilidade, algo que aconteceu nos últimos 2 campeonatos paulistas. O Palmeiras usou a força do Allianz Parque para reverter o resultado da partida de ida. Sim, é verdade o que estás a dizer. Primeira parte desta eliminatória, 1-0 para o Santos. Agora, como disseste muito bem, próximo domingo lá no Chiqueiro, contamos com o apoio e a vibração dos nossos torcedores. Somos o time do amor, somos o time da virada, é isso que nós queremos ver domingo. Infelizmente temos outro jogo a meio, não dá para focar já nesta final. É como é, isso ainda hoje se viu no jogo. As ações técnicas vê-se muito bem pela forma em que uma equipa, um dia de reparação faz toda a diferença, mas é como é, vamos tentar gerir da melhor maneira para depois chegar domingo em nossa casa com os nossos torcedores, contar com o apoio deles, porque ainda hoje vimos aqui a força dos torcedores do nosso adversário. Agora vai ser em nossa casa, com os nossos torcedores, precisamos dele para ganhar esta eliminatória. Abel, ainda em cima dessa pergunta, né? Curioso que foram os 2 últimos anos, e ano passado a Libertadores também é a estreia no meio dessas 2 partidas. E queria saber de você, o que você vê de semelhança, né, das 2 últimas partidas? Eu lembro que contra o Água Santa ano passado você ficou irritado com a forma como o time jogou. Se você também vê alguma similaridade nas 2 partidas que o Palmeiras perde a invencibilidade justamente na primeira partida da final. Olha, eu vou-te ser muito sincero. Acho que naquelas vertentes que têm a ver com a parte de rendimento, técnica, tática, física e mental, na minha opinião houve uma que esteve abaixo das outras, que foi a parte técnica. E eu não vou estar aqui a explorar isto individualmente, mas é muito fácil de perceber que tecnicamente a nossa equipa não esteve ao seu nível. Muitos passos falhados, bolas paradas que têm que ser bem batidas. E na minha opinião, como te disse, tem que ver com recepções que nos deixam na cara do golo, porque em termos de oportunidades, muito sinceramente, não achei que o Santos tivesse muitas mais do que o Palmeiras, né? Inclusive a primeira flagrante é nossa, logo aos 5 minutos, assim como o Santos teve na segunda parte e o Santos fez. Tivemos a seguir outra na segunda parte pelo cruzamento de Vanderlei e o Rony, uma bela defesa do nosso adversário. Portanto, em termos de oportunidades, na minha opinião, e estou a falar aqui antes, não achei que o Santos tivesse muito mais oportunidades que nós. Achei sim o Santos bem mais competitivo, achei o Santos mais fresco, foi aquilo que eu achei, embora depois na segunda parte com as substituições o nosso adversário praticamente só se defendeu e bem, mas acho que ficou bem evidente algumas execuções, quer de passes no meio campo, quer de cruzamentos no último terço, quer de combinações que sem pressão nós temos que fazer melhor, porque nós fazemos melhor e os nossos jogadores fazem melhor. Mas 1-0 para o Santos, vamos tentar fazer aqui uma paragem a meio, né? Temos já um jogo importantíssimo a seguir. Volto a dizer que, como já referi, não devia ser assim. Enquanto nós estamos a focar numa Libertadores, o nosso adversário está a preparar este jogo. É como é, vamos dar o nosso melhor e, como disse, agora vai ser em nossa casa, esperamos o nosso adversário em nossa casa, no Allianz Parque, no Chiqueiro, e contamos com o apoio, com o apoio dos torcedores, e nós já demonstramos a nossa força. Agora sabemos, e viu-se ainda hoje, a vontade do nosso adversário, a forma como dividiram as bolas, uma final. Abel, boa noite. Como você acabou de destacar, né? Quarta-feira o Palmeiras já tem outro compromisso por outra competição, uma partida que não vale apenas 3 pontos, mas também $400 mil pelo regulamento da Copa Libertadores da América.
Mas no ano passado você também passou por essa situação, com o jogo contra o Bolívar na altitude, agora não tem esse fator, mas dentro daquilo que você viu no jogo de hoje, você acredita que para o jogo contra o São Lourenço, o Palmeiras terá que ter um time bem modificado, principalmente pela questão física? A gente sabe que ontem o Endrick precisou fazer um trabalho de recuperação. Como lidar com tudo isso para chegar, como você diz, frescos para o jogo decisivo no Allianz Parque? O calendário está feito, a Federação Paulista definiu como é que ele tem que ser feito, definiu quando é que eram os jogos da meia-final, quando é que o Palmeiras tinha que jogar, quando é que o Santos tinha que jogar. Pergunto se podíamos jogar os dois no mesmo dia, um às 6 e outro às 9, pergunto se isso era possível ou não. Mas vamos estar aqui a falar no mesmo. O calendário está como está, é igual ao ano passado, o jogo acabou agora, perdemos a primeira parte deste jogo. Temos outro a meio, enquanto o nosso adversário vai ficar focado neste adversário, temos outro a meio. Vamos avaliar a partir de agora e só a partir de agora é que vamos preparar o jogo seguinte. Como te disse, o nosso foco não pode ser na final. Temos um jogo importantíssimo daqui a 2 dias, portanto 2 dias mais 2 dias e depois só temos 3 para... enfim, vocês viram agora, ainda há pouquinho tempo, o Guardiola a queixar-se, né, que tem 2 dias, enquanto a Federação Espanhola deu 9 dias para o Real Madrid preparar a final. Mas pronto, isto é, aqui eu não posso dizer, eu já disse aquilo que eu penso sobre isto, é como é, e nós dentro dos recursos que temos vamos utilizá-los da melhor maneira, perceber quem são os jogadores que hoje ficaram mais ou menos cansados. Eu acho que isso é evidente, ainda hoje nas execuções técnicas, e as execuções técnicas têm muito a ver com o discernimento e com a frescura mental, e nós não vimos os nossos jogadores, não digo todos, mas alguns deles no seu melhor nível, e nós temos que pensar o que é melhor para daqui a 3 dias estarmos a competir e 3 dias depois, 4 dias depois estarmos a competir outra vez no Allianz Parque. Olhar, preparar, analisar o que aconteceu hoje aqui, perceber quais as informações que vamos ter do rendimento físico dos nossos jogadores e olhar para o plantel que temos e fazer as melhores escolhas já para quarta-feira e depois de quarta-feira pensar então sim na final, porque ao contrário do nosso adversário que tem uma semana para se preparar só para esta competição, o Palmeiras não tem. Abel, boa noite, aqui ao fundo. Você disse há pouco sobre alguns erros de passe do Palmeiras, tomadas de decisão mesmo em momentos onde a equipe não estava pressionada, e no final você fala que o Santos justamente jogou uma final. É algo que a comissão técnica do Palmeiras sempre prega, mesmo que a derrota venha, na vontade e no querer o Palmeiras tem que ser superior ao adversário. Você sentiu que o Palmeiras deixou a desejar nesse ponto também, mais do que o resultado negativo e até pela possibilidade de reverter no Allianz Parque? A postura incomodou mais do que o desempenho do Palmeiras hoje? Obrigado. Não foi isso que eu disse. O que eu disse, e alguns de vocês estavam na última coletiva e ouviram o treinador adversário a dizer sim, é uma vantagem. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Ele é inteligente e pessoas inteligentes percebem a diferença que faz, que é o que eu luto. 2 dias de recuperação ou 3. É o que eu mais digo à Federação Paulista de Futebol quando temos reuniões, é o que eu mais falo e peço à CBF. É que para todos deem 3 dias, para todos. E que para todos seja igual. É só isso. E se para isso tiver que ajustar os calendários, que se ajuste os calendários. Portanto, mas não teve a ver com o adversário correu mais... Claro que correu mais que nós. Claro que correu mais que nós. Estava mais fresco do que nós, correu mais que nós. Mas pronto, como te disse, 1-0 para eles, parabéns para eles, estamos na primeira fase. Agora, domingo, esperamos no Allianz Parque, em nossa casa, no Chiqueiro, com os nossos torcedores e vamos à luta como sempre fazemos. Abel, boa noite. Tomar gol nunca é bom, mas eu queria te fazer até uma pergunta interessante, que até comentei com alguns colegas. Tomar gol no final do primeiro tempo é pior ou é melhor do que no começo do segundo? Primeiro, uma pergunta. Tomou no final do primeiro tempo, você consegue de repente ajustar o time no vestiário. Mas quando o seu time volta e sofre o gol aos 3 minutos, você tem que mexer ali durante o jogo, trocar peças. Isso atrapalhou muito e também a dinâmica de alguns principais jogadores que nitidamente estavam desgastados. Olha, nunca é bom sofrer golos e estar-te aqui a responder se é na primeira ou na segunda parte.
Mesmo nós termos sofrido o gol no início da segunda parte, ainda tivemos 45 minutos, porque houve 5 minutos de desconto para poder fazer melhor e criamos as nossas oportunidades, como te disse. Não achei que em termos de oportunidades o Santos tivesse muito mais oportunidades do que o Palmeiras, sinceramente não achei, mas como te disse, estou aqui antes, estou a sair do jogo, lembro-me da do Lopes, isolado, a primeira foi nossa, lembro-me da do Rony, lembro-me de um escanteio, depois remates fora da área de uma e de outra equipa, prevaleceu a eficácia e o futebol é mesmo assim. Agora, em relação à segunda pergunta, era? O desgaste de alguns principais jogadores. É como é, eu já falei várias vezes, a nossa equipa muitas vezes entra e vai jogar a 70% da sua energia, não há como, o calendário... Assim, se vocês não acreditarem naquilo que eu digo, como toda a gente aqui gosta mais, o que é de fora é bom, o gramado da Europa é espetacular, já ouvi dizer que, inclusive, a CBF viu um gramado tão espetacular que vai fazer com que no Brasil se faça gramados igual a lá, porque realmente o jogador brasileiro, quando compete num gramados top, de relva top, a intensidade é igual para os dois lados. Ouçam nestas reivindicações ou reclamações que o Guardiola fez em relação ao calendário. Não há como. Mas ele também disse, já estou cansado de falar, vou falar mais uma vez porque os jornalistas nos perguntam se a equipa estava cansada ou não. E que fique claro, parabéns ao Santos, que hoje foi melhor que o Palmeiras, parabéns para ele. Hoje o Santos foi melhor, parabéns para eles. E isto aqui não é desculpa, estou-vos a falar de um facto. O adversário teve 3 dias de descanso e o Palmeiras teve 2 dias de descanso. Isto é um facto, não há... E eu gostaria que... Já contra o São Paulo foi igual. A Federação Paulista de Futebol tinha que ter cuidado, porque são 2 equipas que são de São Paulo, de dar as mesmas condições para os 2 clubes, pelo menos na última semana. Igual. Aqui ninguém pode dar queixas de fazer, eu tive esta vantagem ou aquela. E não foi o caso. Nem numa, nem noutra. Mas, volto a referir, é como é, já foi assim no passado, e nós temos que aceitar este desafio e tornar esta dificuldade e este obstáculo mais um desafio para nós esperarmos só isso. Mas, como já disse, este jogo fecha aqui, nós agora temos que recuperar esta equipa enquanto o nosso adversário está focado já no domingo. E eu tenho, ou nós temos, um jogo quarta-feira importantíssimo. E são factos, não adianta estarmos aqui a explicar, mas sim, é verdade, como te disse anteriormente, não posso negar isso, isso é notório. Em determinados momentos notou-se tecnicamente, sem pressão, passos falhados, e, sobretudo no último terço, a inspiração. Acho que falta um bocadinho da inspiração e muitas vezes tem a ver com nós estarmos cansados, mas vamos recuperar os nossos jogadores da melhor maneira possível, preparar-nos para, numa semana, fazer 3 jogos. Não há como, a meio de uma final, mais uma vez, um jogo da Libertadores ao meio. Se para o próximo ano, se alguém quiser fazer diferente, seja o Palmeiras ou outra equipa qualquer, seria assim, nenhuma tinha que reclamar de nada, não é? Mas não é o caso. Há aqui uma equipa tem uma vantagem em relação à outra, mas é só apenas uma vantagem, nada tem a ver com mais nada, e volto a referir para não estarem a fugir. Parabéns ao Santos, hoje foi melhor que o Palmeiras. Abel, boa noite. A gente percebeu nitidamente que depois das entradas de Rony, do Richard e do Lázaro, o Palmeiras cresceu muito de rendimento, né? O time deu um outro gás. Talvez a gente possa começar a ver que essa competitividade de quem está no banco ela vai aumentar e para também os titulares começarem a ficar de olho aberto que coisas podem mudar a partir dessas entradas boas dos reservas. Obrigado. Falaste na palavra certa, gás, gosto desse termo. Eu já vos disse, nós temos uma equipa competitiva, há posições que nós estamos mais competitivos do que outra, não há como. Acho que o Estevão é um jogador espetacular, o Luís Guilherme é um jogador espetacular, mas tem que crescer como cresceu o Hendrick, e nós estamos sempre à espera que estes moleques, quando entram, façam o mesmo que os outros, e nós temos que os deixar crescer. É verdade, hoje, por exemplo, podia ter metido o Breno à direita, mas achei por bem meter o Estevão, que é um desequilibrador, que nos pode dar mais peso. A primeira final, e nós só crescemos se eles tiverem a oportunidade. E eles, quem diz eles, os outros também. Mas como falaste bem, nós somos um grupo, eu já mostrei mais que uma vez até no Paulistão,
desde o início fui trocando e hoje quem entrou muito bem, conseguiu acrescentar e alguns deles entraram melhor do que os jogadores que iniciaram, mas como te disse, na minha opinião, alguma dessa falta de inspiração teve a ver com o desgaste físico e daí ser notório, como tu disseste bem, foi tão notório as entradas que deram tanta frescura e mais acutilância ao ataque, infelizmente não deu para traduzir em golo, mas isso é notório, como disse ao teu colega, não há como fazer milagres, 2 dias e 3 dias é completamente diferente, mas como tu disseste bem, nós queremos rendimento e os jogadores que forem mostrando rendimento nós vamos trocando. Às vezes o treinador pode demorar mais um bocadinho a trocar um ou outro jogador, mas eu acho que já dei provas disso, de que todos os jogadores do Palmeiras contam e não tenho problemas nenhuns em meter A, B ou C, porque todos somos um. Portanto, já vos disse, o nome titulares e reservas funciona pouco, mas volto a referir, há posições que nós estamos extremamente equilibrados, jogadores experientes e maduros e com muitos jogos, e aos outros que temos experiência e irreverência, é assim que é e é assim que vai continuar a ser. Oi, Abel, boa noite. Queria saber um pouquinho mais da estreia na Libertadores. A situação é similar, mas foi diferente o ano passado, porque o Palmeiras jogou na altitude contra o Bolívar, no meio do Paulista, e você poupou todo mundo. Você acha que um confronto contra o São Lourenço não abre essa possibilidade? É diferente a formação do grupo? Bela pergunta. Por acaso tive reunião com a minha comissão técnica e decidimos que só íamos tomar essa decisão depois deste jogo. Vocês viram o jogo como eu vi, viram os jogadores frescos que entraram, e nós vamos ter que fazer agora, como disse, uma análise mais pela parte física e perceber quem são os jogadores que nos podem responder. Falámos de jogadores que vieram da seleção, que não dormiram, jet lag, não descansaram, o Hendrick teve um problema no último jogo, o Veiga que teve um problema no último jogo, o Murilo que também tinha acabado de chegar da seleção, um pouco treinou na seleção, não jogou. Isso tem coisas boas e coisas más. Nós agora é olhar para o que temos, perceber que perdemos hoje, e não é vergonha nenhuma quando perdemos, não é vergonha nenhuma. Infelizmente foi hoje, estávamos há não sei quantos jogos sem perder, disse que não íamos ganhar sempre. Vamos agora fechar e analisar o jogo de hoje, perceber o que é que vai acontecer e perceber se quarta-feira troco todos, troco alguns, não troco. Só amanhã é que vou tomar essa decisão, depois de perceber todo mundo como é que eles estão, porque não adianta pegar num jogador cansado e metê-lo a jogar outra vez, porque eu não vou tirar benefício disso, e depois, domingo, não há milagres. Boa noite, Abel. Tem uma expressão nossa aqui que eu acho que vocês portugueses devem conhecer, eu não sei se tem lá, que é trocando em miúdos, ou seja, resumindo toda a história. Pode-se dizer que essa vantagem do teu adversário não é tão grande assim ao placar mínimo, da pressão que vocês seguraram aqui, e dá para dizer que está tudo aberto ainda nessa final? Não está, na minha opinião está tudo aberto. Não posso deixar de dizer o que já disse. O Santos é uma equipa, se vocês verem, desde o seu goleiro até o seu centroavante, experiente. Entrou um moleque só na segunda parte, o resto é tudo gente muito experiente, apesar de ser uma equipa de segunda divisão que desceram, mas vocês, é só olhar, não vos vou estar, é só olhar, contar desde o goleiro, ver, é uma equipa muito experiente. Ganharam hoje, parabéns para eles, como já disse, não vou estar aqui a pôr em causa o trabalho que o nosso adversário fez, até porque acho que fizeram o que tinham que fazer, e eu achei que, sinceramente, que o Palmeiras, no quesito da parte técnica, tivemos uns furos abaixo. Os nossos jogadores tentaram, lutaram, correram, mas muitas vezes eu não noto o cansaço, eu não noto no esforço deles. Não é? O teu colega estava a falar nisso, não. Eu acho que eles se esforçaram sim, eles correram sim, eles lutaram sim, eles quiseram sim. Mas quando vês um jogador bola parada, ou um jogador a fazer um passe e falhar mais passes do que é normal, tu vês, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, que é quando tu não estás fresco, né? O Nelinho aqui em cima não toma boas decisões para depois o corpo executar como eles gostariam. Vamos trocando em miúdos e resumindo, vamos fazer a análise a esses jogadores. Parabéns ao Santos, está em vantagem agora. Nós vamos ter aqui um caminhão de pedra para descarregar quarta-feira e depois domingo mais um caminhão de areia para descarregar no Allianz Parque, em nossa casa.
e vamos precisar da ajuda dos nossos torcedores para descarregar este caminhão, porque vai ser preciso. Obrigado, Abel. Obrigado, pessoal.